dos meus temas preferidos, não por escolha, mas por necessidade talvez. Eu gosto muito de falar sobre o luto, principalmente escrever mais do que falar. Falar é mais doloroso, vamos dizer assim. Se você me acompanha, se você tem interesse em alguma coisa que eu já escrevi, do que eu já produzi, você vai saber, vai descobrir várias coisas a respeito, vários textos que eu escrevi, alguns disponíveis lá no meu canal, que eu mantinha lá no Medium, né, que é meio que uma rede social para quem escreve também. Tenho colunas na Gazeta a respeito disso, gosto muito de acompanhar artistas que passam por esse processo e o retratam, como o Nick Cave, que já fiz um vídeo aqui no YouTube. E, de certa maneira, a repetição em si de falar disso já é uma espécie de remédio, né, para o luto. Para hoje, né? Tô aqui, esse vídeo vai sair mais ou menos um dia, né? No fim de semana de finados, vai, do Brasil de 2024, e achei legal fazer um vídeo com remédios para você viver o seu luto, né? Padecê-lo. Talvez seja um vídeo que eu nunca mais faça, por desnecessário, talvez tudo que eu tenho para dizer já foi dito. Dentro do Travessia tem toda uma masterclass, que é uma masterclass mesmo, porque assim, sofrida da minha parte de ter feito aquilo, mas que eu acho que pode ajudar quem está sofrendo com isso. O luto não deixa de ser, né, sofrer com perda, então não é somente com morte que você vive luto, mas, sei lá, uma demissão depois de anos no mesmo trabalho, né, é uma incapacidade para fazer aquilo que você sempre fez e vai ter que se reinventar completamente, um fim de um relacionamento de longa duração. Toda perda gera um luto, né, mas nenhum luto, nenhuma perda é tão severa como a da morte, né, que a morte traz. E ela não tem cura, né? A morte não tem cura nesse sentido para o sofrimento a respeito dela. Mas existem alguns remédios que acho que podem ajudar muito, né, a suportar o sofrimento, mas também a transfigurá-lo. Então a ideia aqui vai ser dar algum desses remédios. Eu vou dar, vamos dizer assim, eu faço aqui o farmácia literária, vai ser uma farmácia meio não só artística, mas, enfim, com várias coisas aqui. Eu vou trazer aquilo que, obviamente, os meus exemplos pessoais, né? Embora eu vou fazer referência, isso funciona para mim, mas coisas semelhantes podem funcionar para você de acordo com a tua circunstância, o teu contexto, o teu gosto pessoal, né? Enfim, coisas assim. A gente pode separar assim, um processo de luta em etapas, é muito comum, né? Você já deve ter ouvido falar lá das 5 fases do luto, né? A raiva, a negação, a depressão, a aceitação, um cambalacho, né, uma negociação. Eu sempre, assim, tendo passado, né, por alguns, eu sei que essas fases não são exatamente fases, mas são momentos que podem ir e vir, dependendo do contexto, e se misturar muitas vezes. Não há um fim da estrada é a aceitação e pronto, né, você superou o luto. Não é assim que funciona. Mas é bom para você, mais ou menos, mapear esse fluxo emocional, sentimental, que de momento a momento pode mudar, às vezes de uma maneira bem intensa, né? Por isso que é até muito perigoso você diagnosticar pessoas com transtorno, sei lá, de bipolaridade, ou qualquer outro tipo de transtorno psiquiátrico, quando o sofrimento do luto é o mais intenso de todos e explicaria todos os sintomas, né? Precisa ter um cuidado com relação a isso. A própria depressão, né? Como tem essa causa tão específica, dá para você manejar melhor nesse contexto. Enfim, o luto é um sofrimento, antes de mais nada, é uma aflição, é uma angústia, em que não tem como você fugir, e que a intensidade dela, né, no primeiro momento, ela é muito grande. Por vezes, você tem, por exemplo, um ente querido recebe uma notícia de um diagnóstico de morte, né, de uma doença incurável, que não tem saída, mas isso leva um tempo para a pessoa morrer, você não vai sentir essa intensidade, essa pancada, quando a pessoa morre, né, ou ela vai ter uma intensidade, mas não tão alta assim como algo que acontece de repente, isso é óbvio. Mas não significa que a notícia em si não tenha esse impacto, essa intensidade. Então, às vezes, o processo de luto começa antes que a pessoa morreu. Por conta disso, não tem como você fugir desse negócio do tirar o chão, né? Essa é a primeira coisa. Não tem como você dimensionar o que é esse sofrimento, que ele é absolutamente arrasador. Ele é devastador. Ele vai te levando embora, não tem como lidar. Essa dimensão desse sofrimento, né, muitas vezes você não consegue dizê-lo, né? Nem mesmo todas as lágrimas do mundo são capazes de dar conta dele, né? A arte, né, em alguma medida, pode dar uma noção, uma dimensão um pouquinho mais acurada disso, né? Por exemplo, eu gosto de um poema do Auden, um grande poeta inglês, que se chama Blues Fúnebre, né? E eu estou aqui o Nelson Asher, o poeta brasileiro, ele fez umas 2 traduções
desse poema. Vou ler uma delas aqui, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer para vocês. É uma poesia rápida. Detenham-se os relógios, calhe o telefone, jogue-se um osso para o cão não ladrar mais. Façam silêncio os pianos e o tambor sancione o féretro que sai com seu cortejo atrás. Aviões acima, circulando em alvoroço, escrevam contra o céu o anúncio: ele morreu. Pombas de luto ostentem crepe no pescoço, e os guardas ponham luvas negras como breu. Ele era norte, sul, leste, oeste meus, e tanto meus dias úteis quanto meu fim de semana, meu meio-dia, meia-noite. Fala, canto. Julguei o amor eterno. Quem o faz se engana. Apaguem as estrelas, já nenhuma presta. Guardem a lua. Arriado, o sol não se levante. Removam cada oceano e varram a floresta, pois tudo mais acabará mal de hoje em diante. Apague as estrelas, guarda a lua, o sol não se levante, removam o oceano, varram as florestas. Nada mais sobrou. Tudo acabou. Esse é um poema que dá essa dimensão desse impacto. Né? Eu gosto muito, um dos meus remédios preferidos, descoberto justamente pelo processo do luto, não porque eu buscava outra coisa, é esse pequeno livretinho aqui, chamado Morreste-me, do José Luiz Peixoto, que eu usei na minha Masterclass, já citei em vários outros textos. Um dos trechos tem muito a ver com essa dimensão desse impacto, é a dificuldade de você lidar, como é que eu continuo vivendo depois disso? Uma breve explicação. José Luiz Peixoto perdeu o pai, e esse livrinho aqui é basicamente ele com o carro do pai indo para a casa do pai para pegar as coisas para o enterro, ou seja, ele é um retrato do instante da morte, né? Dessa intensidade de sofrimento. O blues fúnebre é mais ou menos assim, tipo, acabou tudo, não tem mais nada. E essa pancada, ela é assim, é a primeira coisa que o luto traz. Esse sofrimento, essa magnitude gigantesca que parece que não tem como você mesmo sobreviver. Então, uma certa altura, o José Luiz Peixoto diz assim: e falta justiça a insistência desta manhã, falta justiça ao artificial desta primavera, a esta luz fina. O ar finge-se respirável, a lesíria finge-se infinita, na asfixia deste lugar pequeno e emparedado. E este lugar, que era mundo, agora, vazio oco quer ser mundo ainda. E realmente, tudo se mantém suspenso. Tudo quer e tenta ser igual. Todos parecem acreditar. Sem ti, as pessoas ainda vão para onde iam. Ainda seguem as mesmas linhas invisíveis. Mas eu sei, pai. Perderam-se as leis contigo. Perdeu-se a ordem que trazias. Pai, o céu arrasta nuvens transparentes num êxodo lento. A estrada corta este mundo, divide, direta ao horizonte que não há, direta ao céu. Ao nosso lado passam a correr, a fugir, a deslizar oliveiras. Passam troncos verticais direitos, momento a momento. Passam, alternam-se, sobrepõem-se copas emaranhadas de oliveiras. Cresce a manhã, cresce o cansaço. E a luz insiste. E a primavera. E o motor insiste em uma entoação constante de inseto. Uma constante voz subterrânea que a pouco e pouco se me infiltra entre as costelas. E na prisão do meu peito se torna grito. Seguro o volante. Cresce a manhã, cresce o cansaço. Eu acho belíssimo esse trecho, porque ele ilustra perfeitamente essa sensação de assim, como assim o mundo continua? Como assim a vida segue? Como assim vocês não estão todos aqui, literalmente, obrigando Deus a parar tudo isso e refazer tudo que foi, desfazer a morte? Né? Todo mundo passa por isso. Às vezes você já viveu um ou dois lutos, no terceiro você meio que já sabe que vai ser assim. Então você até nem consegue chegar tanto nessa dimensão, desde que. E é aí que você sabe que você conseguiu mais ou menos lidar bem com os lutos anteriores. Canaliza todo esse impacto, essa dimensão de sofrimento para uma outra coisa que eu quero falar na sequência disso. Agora, uma autora, Joan Didion, seu livro mais famoso é esse aqui, O Ano do Pensamento Mágico, também já falei, já escrevi diversas vezes a respeito disso. A Joan, ela estava com a filha internada, com câncer, ela e o marido estavam se preparando, né, já o luto, né, da possibilidade da filha morrer, só que num dia de Natal, eles vão visitar a menina, e na volta, num jantar na ceia de Natal, só os dois em casa, o marido dela tem um infarto e morre. O ano do pensamento mágico é basicamente ela tentando lidar o pensamento mágico é basicamente assim, ele vai voltar. Ele não morreu. É essa magnitude, é esse impacto. Tem um livro inteiro sobre isso, eu recomendo muito se você estiver passando por esse momento. Talvez você entenda muita coisa do que se passa com você, vendo como se passa com os outros. E esse é o remédio, no final das contas. Né? Você aprender com quem já passou por isso. Esse é o primeiro remédio. Vou ler o trechinho para você ver como a coisa funciona bem se você estiver passando por isso.
As pessoas que perderam um ser amado recentemente têm um certo olhar, reconhecível talvez apenas por aqueles que viram esse mesmo olhar no próprio rosto. É um olhar de extrema vulnerabilidade, desamparo, transparência. É o olhar de alguém que sai do consultório do oftalmologista direto para a luz do dia, com as pupilas dilatadas, ou de alguém que usa óculos e subitamente é obrigado a tirá-los. Parênteses, eu aqui falei. As pessoas que perderam alguém se sentem desamparadas porque se consideram invisíveis. Eu me senti invisível por um período, incorpórea. Parecia ter atravessado um desses rios lendários que separam os vivos dos mortos, entrando em um lugar onde só podia ser vista por aqueles que também tinham perdido alguém. Entendi pela primeira vez o poder da imagem dos rios. O estige, o lete, o barqueiro com sua capa e sua vara. Entendi pela primeira vez o sentido da prática do sati. As viúvas não se atiravam na balsa em chamas por causa do sofrimento. Essa era a prática do sati, né? As viúvas se jogavam nas chamas da pira do marido sendo incendiado, ela morria junto. A balsa em chamas era, na verdade, uma representação precisa do lugar para onde seu sofrimento as levara. Não a família, não a comunidade, não as tradições. Sofrimento. Na noite que John morreu, faltavam 31 dias para o nosso aniversário de 40 anos de casado. Esse sofrimento. Se alguém já passou por esse sofrimento, vai entender do que ela está falando. Ela percebe assim, só no olhar dessas pessoas a gente vai ver a invisibilidade que nos toca. Porque o mundo segue e a nossa dor permanece intacta. E parece que ninguém mais está sentindo, nem vendo, nem compreendendo nada. A pior parte do luto vem depois do grande impacto, porque vem o vazio, vem a solidão, vem a incompreensão, vem uma espécie de invisibilidade. Todos nós nos defendemos muito da morte. Então, se ela não arrasa o nosso mundo, a tendência é a gente dar aquele consolo inicial e já voltar rapidinho para o nosso. E não lidar com o estrago que deixou na vida do outro, ainda que a gente possa ficar próximo. Mas aquela dor é dela, é daquela pessoa. Ela vai ter que passar por isso, de fato, sozinha. No sentido mais profundo da coisa. Sozinha, mas acompanhada. Porque é o que dá para você fazer. Você vai num velório, o que você pode fazer para ajudar uma pessoa? Estar lá, dar um abraço, chorar junto. Meus sentimentos, meus pêsames, ainda muito mais do que isso. Depois é ficar perto, é tentar ajudar no que for possível, mas não tem como você passar pelo que a pessoa vai passar. A terra arrasada é só daquela terra arrasada. Você pode ser uma boa companhia para fazer com que aquilo não seja tão pesado assim, ou tão isolado assim, mas solitário sempre vai ser. Sempre vai ser. Mesmo pessoas, sei lá, irmãos que perdem o mesmo pai, é cada um com a sua terra arrasada. Mesma família, cada um com a sua. Cada um com a sua. E com isso a gente consegue ver que tem gente que consegue colocar em palavras a magnitude disso tudo, o vazio, a invisibilidade. E por isso aqui é um remédio. Né? A linguagem em si é um remédio. Você dá voz ao sofrimento, você dá voz à invisibilidade, tornar visível o que está parecendo invisível. Né? Então isso é um remédio. Né? Eu estou trazendo dois aqui que funcionaram para mim, pode ser que esses dois não funcionem para você. Isso tem muito de uma espécie de procura, tem muito também de um encontro que vem até você e as coisas começam a funcionar. Eu estou dando exemplos que são meus pessoais, isso aqui funcionou para mim, como remédio. E eu entendo que o livro funcionou para mim, mas o que funcionou e funciona para todo mundo tem a ver com essa dimensão a dimensão desse sofrimento, o quanto os outros não vão compreender, essa sensação de invisibilidade e o quanto a linguagem, a canalização desse sofrimento acaba sendo um remédio. Para que esse momento que é chamado de luto duro pelos especialistas, né, que pode durar até uns 2 anos, mais ou menos, a média que eles calculam, olha o tempo que dura. A dimensão daquele impacto pode durar muito tempo. Muitas vezes as pessoas se irritam com o enlutado porque já passou um ano, como assim você está como se fosse ontem? Foi ontem, meu querido. E vai continuar sendo hoje para sempre. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Né? Isso dói desse jeito mesmo. Então é só quando você encontra alguém que esse sabe o que eu estou sentindo, não porque ele está conseguindo até mesmo dizer aquilo, mas porque você reconhece aquilo. Tem uma letra, tem um cara, é o meu gosto, tá? Então eu não vou nem botar a música aqui para não complicar demais, mas a música nem é lá essas coisas, porque ela é ruim de escutar, assim, ela é sofrida. Mas tem uma banda chamada Mount Eerie, e o vocalista ali, o principal dele, ele perdeu a esposa, ele tinha em torno dos 35 anos, era casado, tinha filho, e a esposa morreu de um câncer pancreático aos 35 anos. E esse disco é basicamente o impacto dessa magnitude da morte na vida dele. E a letra, basicamente, eu vou traduzir aqui a letra da primeira música, Real Death, a morte real, é a primeira música do disco. Que é basicamente assim, ele tá ali tocando alguma coisa assim, falando aquilo como se
parece que ele está detached, né? Tá meio que assim, descolado de tudo. E a letra é pesada, mas acho bem legal para a gente fechar essa primeira parte. A morte é real. Alguém está ali, de repente não está mais. E não é cantando a respeito disso, não é fazendo arte a respeito disso. Quando a morte real entra na casa, toda a poesia é idiota. Quando eu entrei no quarto em que você estava e olhei para o vazio em vez de você, tudo falhou, tudo caiu. Meus joelhos falharam, meu cérebro falhou, as palavras falharam. Incrustado de lágrimas, catatônico, irritado, eu desci as escadas e lá fora você ainda recebia cartas. Uma semana depois que você morreu, um pacote chegou com o seu nome. E dentro, um presente para nossa filha, que você havia encomendado em segredo, e eu colapsei ali nos degraus da entrada de casa. O pacote era para quando ela for para a escola daqui a alguns anos. Você estava pensando à frente no futuro, né? Que você sabia que não teria, que não te incluiria. Embora você estava ali se agarrando, né, ao abismo, né, para cair, né, sendo engolida por um silêncio, né, que é sem fundo e profundamente real, ele corta e diz: é estúpido. Eu não quero aprender nada com isso. Eu te amo. E a música termina. Isso aqui é falando dessa dor profunda. Assim. Quer dizer, todas as coisas elas vão te agredir. Isso é uma das coisas que o Morreste-me do José Luiz Peixoto ele faz assim: tudo que ficou me agride, tudo que sobrou agride-me. Né? Essa é a magnitude da dor. E aí, embora aqui o sujeito está falando que toda poesia é idiota, que arte não funciona, palavras não funcionam, etc e tal, bom, ele está fazendo arte, ele está dizendo as coisas. E essas coisas que eu li aqui, de alguma maneira, eu acho que se comunicam se você está passando por esse momento, ou já passou, porque daí você também pode se reconhecer. Você deve ser uma das pessoas que sabe a invisibilidade das outras que passam pelo luto. Esse trecho aqui, desse remédio, desse momento, né, eu vou fechar com um outro trecho aqui da própria Joan Didion. Ela tem um outro momento em que ela vai no médico, e basicamente um médico que é até conhecido da família, e pergunta como é que ela estava. E ela está tentando se manter forte, né? Então ela diz assim: vou a uma consulta médica, um acompanhamento de rotina. Ele me pergunta como estou. Essa não deveria ser em um consultório médico uma pergunta inesperada. Ainda assim me vejo subitamente às lágrimas. Esse médico também é um amigo, ela vai lembrar várias coisas do amigo, né, que ele foi generoso, ajudou ela em muita coisa. Né. Ele fora generoso, prestativo, encorajador, um verdadeiro amigo. E em troca eu estava chorando em seu consultório porque ele tinha me perguntado como eu estava. Simplesmente não consigo ver o lado bom de tudo isso. Eu me ouvi dizer isso em resposta. Que é durante um ano, né, de repente ela não está falando, não está. Quando alguém pergunta, alguém é desarme, normalmente é assim no luto, nunca é para as pessoas que estão mais próximas, às vezes é para alguém que está mais distante. Ela diz: eu não consigo ver o lado bom de tudo isso. Tem lado bom de tudo isso? Nessa etapa, vamos dizer assim, né, nesse momento, né, quando esse sofrimento, essa aflição está ali, não se consegue ver de maneira alguma. Para isso tem que entrar um segundo remédio aqui, que é justamente o tempo. Tá? Só que é o tempo que você, assim, é o tipo do remédio que ele virá de qualquer maneira. Só que se você não souber usá-lo, você pode estar morrendo em vida. Por que eu digo isso? Porque como isso dói muito, é compreensível que você vai começar a reconstruir a sua vida e você vai ter que lidar com o sentimento de culpa por estar esquecendo, e aos poucos você vai se afastando disso, e você vai distanciando daquilo, você vai apagando da memória porque você não quer incomodar os outros, então você já não costuma falar muito disso. Você só vai se permitir lembrar disso em alguns momentos específicos, como por exemplo dia de finados. Aí você até entra em contato com aquilo. Só que como você aprendeu, a vida tocou adiante e tudo mais, você não quer voltar para sentir toda aquela dor de antes. Então começa a ficar meio que uma obrigação bater ponto, né? Vou no cemitério, deixo minha florzinha, faço a minha oração e rapidamente volto para a vida que eu reconstruí, no final das contas. Você vai fazer a mesma coisa que as pessoas fizeram com você quando da morte. Né? É humano, é natural, é assim que as coisas funcionam. Né? Não tem como ser diferente. Você bate o ponto, dói demais. Esse tempo, né, que vai te distanciando, ele pode ir te tornando, você se fechando a essa dor, você não sabendo utilizá-la para transfigurá-la de alguma maneira. Né? Então você pode se tornar até muito insensível.
né? Vai ser aquela pessoa, então, eu não suporto ir no velório dos outros, eu não consigo lidar com a morte. Mas você não aprendeu a lidar com aquilo que aconteceu, né? Em algum momento você vai ter que viver, vai ter que passar por isso, né? Não tem como escapar. A Patti Smith, que é uma cantora, uma artista da década de 70, que também passou por vários bocados sobre luto, escreveu e compôs muita coisa. Tem uma passagem dela que ela cita o Pier Paolo Pasolini, o cineasta, e ela diz assim, não é que os mortos não falam, né? É que nós nos esquecemos como ouvi-los. Então, nesse processo do tempo, a gente precisa aprender a lidar com a ausência, aprender a lidar com a falta, da perda daquela pessoa, com a morte, com o luto, que de certo modo, vai parecer masoquismo para alguns, que é você lembrar, que é você voltar, que é você deixar essa dor, essa falta, essa ausência doer de novo. A magnitude nunca será como antes, mas é a partir dessa dor que você consegue encontrar o lado bom de tudo isso. Não tem como escapar. Um exemplo do próprio Morreshme aqui do José Luiz Peixoto, o livro todo não é sobre isso, quer dizer, ele está muito na dor, mas por isso mesmo, por ter deixado esse registro, ele é, para mim, a melhor forma de eu me conectar com as minhas dores, das minhas perdas. E ele tem uma parte aqui que me parece que ensina um pouquinho como é que a gente vai lidando com esse retorno. Os outros podem parecer masoquismo, mas quem passou por isso vai me entender. Pai, a tarde dissolve-se sobre a terra, sobre a nossa casa. O céu desfia um sopro quieto nos rostos. Acende-se a lua. Translúcida adormece num sono cálido nos olhares. Anoitece devagar. Dizia, nunca esquecerei. E lembro-me. Anoitecia devagar, e a esta hora, nesta altura do ano, desenrolavas a mangueira com todos os preceitos e, seguindo regras certas, regavas as árvores e as flores do quintal. E tudo isso me ensinavas, tudo isso me explicavas. Anda cá ver, rapaz, e mostravas-me. Pai, deixaste de ficar em tudo. Sobrepostos na mágoa indiferente deste mundo que finge continuar, os teus movimentos, o eclipse dos teus gestos. E tudo isto é agora pouco para te conter. Agora, és o rio e as margens e a nascente. És o dia e a tarde dentro do dia, e o sol dentro da tarde. És o mundo todo por seres a sua pele. Pai, nunca envelheceste. E eu queria ver-te velho, velhinho aqui no nosso quintal, a regar as árvores, a regar as flores. Sinto tanta falta das tuas palavras. Orienta-te, rapaz. Sim, eu oriento-me, pai. E fico. Estou. Ele está naquela intensidade, mas aqui já tem um exemplo do que a gente tem de fazer. E eu tenho que me lembrar de tudo isso. E de repente, tudo que ficou agride. Com o tempo, tudo que ficou começa a ficar com a presença daqueles que se foram. É como se a transfiguração começa a acontecer aqui. Quer dizer, tudo isso é agora há pouco para te conter. O mundo já não contém mais. Essa ausência começa a se transformar em outra coisa. O Morreshme mostra um pouquinho disso. E essa lembrança, né, esse processo, né, que tem algo de um certo esforço, de uma certa força de vontade, faz com que a gente sinta. Aqui talvez eu vou fazer o seguinte, eu vou me calar, eu vou pegar com vocês aqui uma música, vou escutar os 2 primeiros minutos, eu quero ilustrar algo que como a arte consegue ser um remédio para isso também. Certas músicas, certas leituras, certos filmes, certos poemas, certas esculturas, certas obras de arte, certos lugares, são capazes de fazer você voltar numa memória que não é somente para sofrer de novo, mas para transfigurar aquilo que ficou. Tem uma música do Rufus Wainwright, que se chama Memphis Skyline, quer dizer, o horizonte de Memphis, do céu de Memphis, nos Estados Unidos. Essa música ele fez para a morte de não era bem um amigo dele, né? Alguém com quem ele tinha até viu uma vez só e tinha uma inveja dele no final das contas, que é o Jeff Buckley. Né? Eu até fiz uma live com a Ana Júlia Galvão, eu não sei se está no Instagram ou se está no YouTube, se eu conseguir achar, bota aqui na descrição, onde a gente conversa sobre um grande disco da década de 90 do Jeff Buckley, que é seminal para várias coisas, e o Jeff Buckley é aquele que fez a melhor versão de Hallelujah, do Leonard Cohen. E essa Hallelujah incomodou demais o Rufus, que anos depois vai fazer a sua versão também muito boa, mas não como a do Jeff Buckley. O Rufus ele tinha uma certa inveja, mas ao mesmo tempo uma grande admiração. E quando o Jeff morreu, aquilo teve um impacto muito grande no Rufus. E aí ele fez essa música aqui, que eu vou só ler o trechinho, a parte que me interessa, que é mais ou menos assim, o comecinho, né? A música é ele ao piano, e a música começa assim: Nunca pensei no Hades, né? Hades é o mundo dos mortos nos gregos. Nunca pensei no Hades debaixo do rio Mississippi. O rio Mississippi é onde o Jeff Buckley morreu afogado.
Mississippi, o rio Mississippi, ele perde Memphis, por isso que tem debaixo do rio e você tem o horizonte de Memphis. Tá? Então, nunca pensei que o Hades ficaria debaixo do rio Mississippi, mas ainda assim eu venho aqui para cantar para você. E aí então ele fala para as musas, né? Sou Southern Furies, né? Então as fúrias sulistas do sul do país se preparem para andar com a minha harpa, né? Ou seja, aqui eu vou controlar a emoção, o sentimento e a própria morte. Vocês vão andar no meu ritmo. Né? E de fato, aí na sequência assim, I have strung, quer dizer, amarrei tudo e vou deixar tudo com você aqui, com o Jeff. E aí então a música vai fazer uma mudança belíssima, que não tem muito como explicar, tem de escutar com uma devida atenção. Basicamente ele vai diminuir o ritmo, diminuir a velocidade da música. Ele vai dizer assim, afrouxa as engrenagens do verso, né, das rimas. Vamos dar a volta para trás no tempo, vamos retroceder no tempo sobre esse céu de Memphis. Então, portanto, a primeira estrofe é ele se colocando naquela posição de ver o rio sobre o céu de Memphis. Ele vai dizer, agora o tempo vai parar e vai ser conduzido para uma outra coisa, que tem a ver com esse contato com o próprio sofrimento que se transfigura em outra coisa. Eu vou escutar aqui com vocês. Vou dar umas indicaçõezinhas aqui onde começa cada coisa, no que prestar atenção. Percebam como ele canta essa parte do relaxar as rimas, dar a volta ao tempo. Como ele muda completamente o tempo mesmo da música e o sentir daquilo que está sendo cantado. Como aquilo faz você meio que sair de fora para ir para dentro. Never thought of Hades under the Mississippi, but still I've come for to sing for him. So southern furies prepare to walk for my harp I have strung and I will live. Agora aqui termina o primeiro verso, a primeira estrofe e vem a parte que me interessa. E aqui ele vai voltar para o ritmo anterior. Essa mudança, essa saída da que está falando, é quase como se fosse aliás, é como principia toda oração. Você começa ali meio que conversando, meio que falando, e de repente alguma coisa vai calando. Você vai entrando numa introspecção maior, numa espécie de intimidade com quem você está conversando ali. No caso, você está falando com o Jeff Buckley de alguma maneira, a letra segue, ele vai ver vai falar do Aleluia, vai fazer referências a Orfeu e Eurídice, da mitologia grega, coisas maravilhosas assim. Vale a pena, né? Essa é uma das músicas que eu tenho na minha playlist de remédio de luto, pessoal, onde eu coloco algumas das músicas que me fazem o gatilho, né? Para sentir de novo aquela dor, mas já não mais para sentir aquela dor arrasadora, aflitiva, mas ao contrário. É um tipo de dor que começa a não ser exatamente aflição e angústia, começa a ser algo que é um remédio para toda e qualquer dor, todo e qualquer sofrimento. Aqui, esse movimento que eu estou falando aqui para vocês é que o terceiro remédio que se soma ao tempo que vai passando, porque é preciso tempo para isso acontecer, ao fato de você utilizar os primeiros remédios são encontrar essas pessoas que estão falando e conseguem comunicar. A tentativa desse vídeo é tentar fazer também ser isso um pouco em alguma medida, mas quando você acresce o tempo a isso, e você acresce essa atenção a esse sofrimento, a essa memória, a essa lembrança, quando você aprende a ouvir os mortos, eles vêm até você. Né? Tem uma Nick Cave, que para mim é o cara sobre luto, tem um vídeo aqui, você pode procurar. Ele tem no último disco dele tem uma música chamada Joy, que é literalmente uma espécie de fantasma do filho dele que o visita para dizer, e ele percebe, e o filho dele diz assim,
já foi muito tempo de sofrimento, está na hora do joy, da alegria, da felicidade. Né? É preciso encontrar o lado bom disso tudo aqui. E ele canta aquilo. Né? Então, ouvir os mortos, às vezes eles nos visitam, às vezes é por alguma coisa, como por exemplo, um médico que faz a pergunta como você está se sentindo, ou às vezes é uma lembrança qualquer, né? Uma música que remete a alguma época. Tudo isso faz com que você se conecte com aquilo, que venha uma espécie de tristeza, que venha um sofrimento. Mas é um sofrimento que agora é agridoce, já não é tão árido assim, né? Tão azedo, tão amargo, vamos colocar assim. E aonde você vai encontrar esses mortos falando? Né? Aí, agora sim, né? Ao contrário da música do Mount Terry, é na poesia, é na música, é na arte, né? É na conversa com as pessoas que ficaram, é quando você faz aqueles encontros para ficar lembrando da pessoa, e a gente conta história, e a gente conta piada, e a gente ri, e a gente chora. É como a gente vai transformando a ausência lembrada, né? Como a gente transforma essa saudade, né, dessa ausência que vai sendo lembrada numa presença consoladora. E a partir do momento em que você aprende a fazer essa presença consoladora, todas essas coisas que eu li aqui que fazem sofrer no primeiro momento, elas passam a ser também conforto e consolação, e elas estão aqui. Aquilo que o José Peixoto fala no Morreshme, as coisas já não te contêm, você que contém as coisas, né? Essa presença dessa pessoa vai ficar aqui inteira. Né? Tem uma música de uma banda chamada Gang of Youths, em que o cara lá, que é o principal, ele fez um disco também, ele perdeu o pai, e o disco todo é sobre esse luto. E numa das músicas, que nem é específico sobre a morte, é sobre a mudança de cidade dele, da esposa, da Austrália para Londres, uma banda australiana, tem um verso que eu acho muito legal, que ele diz assim: There's heaven in you now. Ele diz assim: há paraíso agora em você. Eu gosto muito dessa frase, porque é como se de repente você descobrisse nessa ausência, que só doía, uma presença consoladora, é como se você percebesse o paraíso em você, naquela ausência. Né? O paraíso na pessoa que foi embora. É como se, por incrível que pareça, né? O lado bom disso tudo é que a presença da pessoa, a falta é muito sentida. Mas depois, a presença consoladora é uma presença ainda mais impressionante e significativa do que aquela física, material que a pessoa tinha. É como se o paraíso ficasse mais perto de você. É possível transfigurar esse sofrimento para chegar nisso. Não é que vai acontecer o tempo todo, você está vivendo um paraíso. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do joy, do sorrow para o joy, né? Dessa tristeza para algo que é uma felicidade. Que é simplesmente aquela constatação, assim, no fundo nada se perdeu. Pelo contrário, parece que a vida é que se agigantou, no final das contas. De novo, talvez só os invisíveis sejam capazes de sentir isso desde que tenham passado por esse processo, de não deixar o tempo ir apagando e esquecendo, e te guardando das dores, mas ao contrário, né, sabendo utilizar do tempo e das memórias para que a saudade não seja apenas a dor da ausência, mas essa presença consoladora. E aí talvez você consiga entender uma frase que a Pat Smith, que escreveu vários, um dos livros da Pat Smith que eu gosto muito é esse aqui, Só Garotos, que é uma autobiografia dela da juventude, ela com o Robert Mapplethorpe, que é um artista plástico, que talvez tenha sido o grande amor da vida dela, eles não ficaram juntos, ele era homossexual, ele acaba morrendo de AIDS, e o livro lembrando, a história até a morte dele. Depois ela vai perder o marido na década de 90, vai fazer um disco chamado Gone Again, quer dizer, tipo, foram embora de novo. A Pat Smith teve que lidar muito com os lutos, ela fez músicas, e ela atravessa isso, né? Ela é daquelas que soube escutar os seus mortos. Graças a um amigo, Sérgio, o Sérgio postou isso na época em que o Tom Verlaine, que é o guitarrista do Television, um cara muito genial também, acho que ele morreu em 2023 e a Pat Smith era muito amiga dele, e ela disse uma frase, ou escreveu, e o Sérgio tweetou, e eu anotei, da época eu anotei aqui, nos meus alfarrábios, nos meus remédios do luto, que ela disse assim: o luto não é uma aflição, mas um privilégio. Essa foi a frase dela. Só entende quem passou por esse processo, ou como privilégio mesmo acaba sendo, apesar de todas as perdas, né? Acaba sendo um privilégio. Não é que eu concorde com a frase. O luto para mim é uma aflição, nunca deixará de ser. Sempre será esse sofrimento, sempre será a perda, e você vai precisar se conectar com a perda para que o privilégio possa acontecer. O privilégio de você ter essa presença consoladora, como se o paraíso estivesse na pessoa que foi embora e que ela se torna tão próxima, tão dentro de você. Porque a partir do momento em que a pessoa morreu, a coisa boa, o lado bom é que ela nunca mais morre de novo. E aí você começa a se dar conta que ela não morreu em você. Ela continua em você até o fim. Né? Então existe sim um lado bom do luto, que é a própria vitória
sobre a morte. Esses foram alguns dos remédios específicos meus que eu trouxe para você. Algumas músicas, alguns livros, alguns autores. Você vai encontrar o blog do Nick Cave, talvez seja para mim o meu melhor remédio, que é o The Red Hand Files, né, a mão vermelha, os arquivos da mão vermelha, onde ele responde perguntas das pessoas, e em geral são perguntas sobre luto, e ele tem uma sensibilidade muito grande para fazer isso. Eu recomendo se você quiser ler. Né? Mas é uma coisa também de procurar, de ir atrás. Né? Como eu disse, o luto, ele humaniza a gente. Né? O luto é uma escola de amor. A gente aprende, inclusive, a amar aqueles que ficaram, né? Não apenas aqueles que se foram. Então, dentro desses meus remédios, eu acho que você consegue perceber 3 princípios ativos aí. O primeiro, encontrar quem conseguiu dizer de alguma maneira a magnitude do sofrimento que você não consegue dar conta nem chorando. A segunda coisa, como lidar com essa passagem do tempo entre a morte e o momento em que você se encontra. Como saber utilizar o tempo para não apenas se esconder, fugir da dor e do sofrimento, mas saber encontrar o lado bom disso tudo. E aí a gente então chega no terceiro remédio, que é aprender a ouvir os mortos. E para isso, muitas vezes a gente precisa justamente daqueles do primeiro remédio, né? Que eles entregam mais do que apenas a canalização da dor em palavras. Eles trazem também os nossos mortos um pouco mais perto de nós mesmos, né? E conseguem, às vezes, com a sensibilidade artística, presentificá-los de uma maneira que nós não conseguiríamos. E talvez através deles a gente possa, de fato, conversar. Né? Como se fosse uma oração mesmo, né? Por que não? Né? Não rezando como quem fala com Deus, né? Não exatamente isso, mas como quem conversa com Deus tendo a companhia de mais alguém junto com você ali. É assim que eu, pelo menos, lido com uso esses remédios e, bom, acho que funcionam até esse momento. Talvez eu não tenha mais nada a dizer a respeito disso, além do que eu já disse, pelo menos em vídeo. Talvez esse vídeo aqui seja aqueles que todo finados eu vou acabar republicando ele, justamente porque eu acho que às vezes, né, é uma boa data para que a gente não apenas bata o ponto nos cemitérios, mas consiga fazer a presença do paraíso ser uma realidade diante das nossas ausências, tá bom? Vou ficando por aqui. Meus sentimentos a você que está assistindo esse vídeo porque perdeu alguém. Como eu disse na minha Masterclass Luta no Travessia, sinta-se abraçado. Meus sentimentos. Até a próxima.